Preparamos algo especial para você também. O coração de Clara bateu um pouco mais rápido. Seus pais lhe entregaram uma caixa grande. O papel de embrulho era simples, mas a fita estava bem amarrada. O que poderia ser? Clara abriu a caixa com alguma expectativa. As primeiras coisas que ela viu foram um espanador e uma esponja bastante usados. Olhando mais para dentro da caixa, ela encontrou uma escova velha, produtos de limpeza e, o mais chocante, anteriormente, Clara Martins olhou para a luz do sol da manhã entrando pela janela enquanto se levantava cedo e preparava o café da manhã. Sua eficiência era o resultado de 36 anos de prática. Não havia movimento desperdiçado enquanto ela quebrava ovos, fazia café e torrava pão. A pequena cidade de Oak Hill, onde a família Martins vivia, era um lugar onde se podia sentir claramente a mudança das estações. A Contabilidade Souza, onde Clara trabalhava, era uma pequena empresa de contabilidade no centro da cidade. Ela trabalhou lá por mais de 10 anos e ganhou o título de chefe de confiança, através de sua meticulosidade e senso de responsabilidade. Clara estava com o café pronto quando seu pai, Carlos, desceu as escadas com um jornal na mão. Já fazia vários anos que ele tinha se aposentado da empresa de manufatura local, mas sua rotina matinal permanecia inalterada. O jornal e o café marcavam o começo de seu dia. Sim, está pronto. Clara sorriu enquanto lhe entregava uma caneca. Coloquei só um pouco de açúcar. Carlos pegou a xícara sem dizer nada e sentou-se em sua cadeira habitual. Ele levava a consideração de Clara como garantida e raramente expressava palavras de gratidão. Os passos de Eliane podiam ser ouvidos. Na cozinha, o interesse da mãe de Clara pela moda nunca diminuiu. Esta manhã também, ela apareceu com a maquiagem perfeita e roupas elegantes, mas casuais. Bom dia. Vai ter rabanada hoje? Eliane perguntou. Clara respondeu. Sim, vai ter rabanada posta. Esta manhã. Eliane apenas assentiu brevemente antes de mudar de assunto. Ouvi de Patrícia que ela vai se atrasar hoje porque vai jantar com os pais de Gustavo Almeida. Clara assentiu silenciosamente. A voz de sua mãe sempre suavizava quando Patrícia se tornava o assunto de conversa. Patrícia era uma presença especial na família e trabalhava como gerente assistente em uma boutique de luxo chamada Estilo de Elite. Mas seu verdadeiro trabalho parecia ser se preparar para o casamento com Gustavo Almeida, que vinha de uma das famílias mais ricas da cidade. Isso é adorável, Clara respondeu enquanto arrumava os pratos. Os pais de Gustavo são sempre tão generosos com ela, é claro. Eliane disse, tomando um gole de café quente. A joia da família Martins está se casando com a família Almeida. Você sabe o quanto a empresa imobiliária deles tem influência nesta cidade. Clara continuou cozinhando em silêncio. Ela tinha um namorado, Ricardo Souza, mas sua família raramente falava sobre ele. Ricardo era um cavalheiro que trabalhava na biblioteca da cidade e amava Clara, mas aos olhos da família Martins, ele era considerado sem ambição. Com o café da manhã pronto, Clara pegou seu prato e se juntou à família. A conversa foi dominada pelos preparativos do casamento de Patrícia e pela conversa sobre a família de Gustavo. Clara ocasionalmente assentia enquanto organizava mentalmente sua agenda para o dia. Depois do trabalho, ela queria fazer algumas compras, jantar, lavar roupa e, se possível, encontrar um tempinho para conversar com Ricardo no telefone. Clara, o que tem para o jantar hoje à noite? Seu pai perguntou abruptamente. Caçarola de frango. Eu te disse ontem. Clara respondeu pacientemente. Ah, é isso mesmo. Carlos voltou para seu jornal. E certifique-se de cuidar do jardim logo. Clara assentiu calmamente. Ao escolher continuar morando em casa após a formatura da faculdade, havia um entendimento implícito de que ela seria responsável por todas as tarefas domésticas, o que ela inicialmente pensou que seria temporário, mas de alguma forma se tornou um papel permanente. Enquanto limpava depois do café da manhã, Clara notou o casal Silva da porta ao lado, pela janela. Eles estavam saindo para sua caminhada matinal, e a visão deles de mãos dadas foi impressionante. Ela e Ricardo seriam assim, pensou ela, enquanto imaginava isso.
Clara foi puxada de volta à realidade quando sua mãe perguntou: Clara, como estão os preparativos para a festa de aniversário de Patrícia neste fim de semana? Está tudo bem. Mãe, Clara respondeu com um sorriso. Estou contando com você para o pedido do bolo e as decorações. Não se preocupe, Clara respondeu com um sorriso. Tudo já está arranjado. Eliane assentiu aliviada. Clara, em eventos familiares, sempre se saía bem. Às vezes, parecia que esse era seu propósito na vida. A heroína anônima da família, alguém que todos consideravam garantido. Clara olhou para o relógio e rapidamente pegou sua bolsa. Tenho que ir. Tenho preparativos para a auditoria hoje. Seus pais apenas acenaram levemente enquanto Clara saía de casa e entrava em seu carro. Ela exalou profundamente. Sua vida sempre parecia girar em torno dos outros, mas ela dizia a si mesma que era disso que se tratava a família. Esperava que um dia sua dedicação fosse reconhecida. O aniversário de Patrícia seria comemorado no Ellie Shaw, o melhor restaurante de Oak Hill. Enquanto lembrava que seu próprio aniversário havia sido comemorado modestamente em um restaurante familiar local, Clara preparou tudo perfeitamente, desde a reserva do restaurante até os arranjos de presentes para sua irmã, um brinde ao aniversário de 30 anos de Patrícia. Carlos levantou sua taça de champanhe. Um arranjo de flores especialmente encomendado foi colocado na mesa, e a suave luz das velas iluminou gentilmente seus rostos. Obrigado, papai. Patrícia respondeu com um sorriso, colocando seu cabelo preto brilhante atrás da orelha. Seu vestido parecia ter sido feito por um designer e se encaixava perfeitamente em sua figura esguia. O diamante em seu anel de noivado brilhava à luz. Clara sorriu calmamente e tomou um gole de champanhe. Ela estava usando um vestido bege simples, mas sua mãe disse: Por que você não se veste um pouco melhor agora? Agora é hora de um presente digno deste dia especial. Eliane disse com uma voz animada. Ela tirou um grande envelope de sua bolsa e entregou a Patrícia. O que é isso? Patrícia perguntou, recebendo o envelope com uma expressão curiosa. Ao abrir cuidadosamente, ela encontrou documentos e uma pequena caixa dentro. Quando abriu a caixa, uma chave prateada brilhante apareceu. Esta é... Patrícia olhou surpresa. Uma casa? Sim, Eliane disse, em uma voz exaltada. É uma casa no novo condomínio Vila das Flores. Uma casa adorável com 3 quartos, 2 banheiros e uma cozinha aberta. Carlos, orgulhosamente, estufou o peito. Nossa joia de família merece a melhor caixa de joias. Nós conversamos com os pais de Gustavo, querendo dar algo como presente de casamento. Eles forneceram o terreno e nós o edifício. Patrícia ficou sem palavras e correu para abraçar seus pais. Eu não posso acreditar. Muito obrigada, muito obrigada. Isso fará um casamento feliz. E disse sua mãe com satisfação. A localização também é perfeita. Fica perto da casa dos pais de Gustavo, o que será conveniente quando eles ajudarem com seus filhos. Clara sentou-se calmamente, lembrando-se de seu próprio aniversário de 30 anos, 7 anos atrás. Nada de especial aconteceu. Ela apenas comprou um bolo no caminho para a casa do trabalho e a família comeu junta. Ela tentou não se sentir desapontada com o tempo, mas agora essa memória voltou vividamente. Clara, você não tem nada a dizer? Eliane perguntou. Clara voltou a si e colocou seu maior sorriso. Parabéns, Patrícia. Esse é um presente maravilhoso. Vai ser uma casa linda. Patrícia assentiu. Feliz. Eu quero seu conselho sobre o interior. Você tem tão bom gosto? É claro, respondeu Clara, embora emoções complexas estivessem girando dentro dela. Ela não tinha intenção de mostrá-las. Uma semana depois, o aniversário de Clara chegou. A família Martins decidiu jantar em Oakhill, no centro da cidade, em uma movimentada noite de sexta-feira cheia de famílias. Eles foram levados a uma pequena mesa perto da janela. Feliz aniversário, Clara, disse Ricardo com um sorriso. Gentil. Ele havia sido especialmente convidado para este dia. Obrigada, respondeu Clara alegremente, colocando sua mão na de Ricardo. Ela sentiu uma sensação de segurança em seu calor.
Eliane e Carlos estavam vestidos um pouco mais formalmente do que o normal, mas o lugar era claramente uma classe diferente do restaurante da semana passada. No entanto, Clara estava grata que sua família tivesse se reunido para ela agora. Clara, disse Eliane enquanto jantavam. Está chegando ao fim. Nós preparamos algo especial para você também. O coração de Clara bateu um pouco mais rápido. Seus pais lhe entregaram uma caixa grande. O papel de embrulho era simples, mas a fita estava bem amarrada. O que poderia ser? Clara abriu a caixa com alguma expectativa. As primeiras coisas que ela viu foram um espanador e uma esponja bastante usados. Olhando mais para dentro da caixa, ela encontrou uma escova velha, produtos de limpeza e, o mais chocante, uma placa de identificação escrita à mão com o nome: Ajudante. Um momento de silêncio caiu. A expressão de Clara congelou. Não está feliz? Carlos de repente caiu na gargalhada. Você é a ajudante da família, não é? Eliane também. Riu dando uma desculpa como comentário. É uma piada. Só uma piada. Mas, já que você é tão boa em tarefas domésticas, achamos que isso seria mais útil. Patrícia riu desconfortavelmente, cruzando as pernas debaixo da mesa. Não ligue para elas. É só uma piada da mamãe e do papai. Clara ouviu algo quebrando, bem fundo dentro dela. Era o som de sua esperança destruindo a esperança que ela tinha guardado bem fundo em seu coração. O desejo de ser querida pela sua família, ser reconhecida, ser tratada igualmente, quebrou em pedaços diante de seus olhos. Ainda assim, ela colocou um sorriso falso. Sim, muito prático. Obrigada. Uma expressão de raiva apareceu no rosto, de Ricardo. Mas quando Clara apertou levemente seu braço, ele se conteve. Há um presente de verdade também. Eliane estendeu uma pequena caixa. Dentro estava um vale-presente de loja de departamentos. O valor era uma fração do que o presente de aniversário de sua irmã tinha custado. Obrigada, Clara disse calmamente. Depois de voltar para casa, Clara se trancou em seu quarto, olhando para o luar fora de sua janela. Pela primeira vez, em sua vida, ela se questionou seriamente sobre o quanto havia de sentido em continuar a viver para sua família. Quando a manhã chegou, uma nova determinação brilhou nos olhos de Clara. Ela silenciosamente começou a fazer as malas. Colocou apenas o mínimo necessário de roupas e lembranças em uma única mala. Depois de enviar uma curta mensagem para Ricardo, ela deixou uma carta na mesa da cozinha. Eu vou encontrar minha própria vida. Adeus. Com apenas isso escrito, Clara saiu de casa. Ela não olhou para trás. O apartamento em que Clara chegou era no terceiro andar de um prédio antigo do outro lado da cidade. Era uma propriedade administrada pelo amigo de Ricardo, que gentilmente aceitou sua mudança repentina. Da janela, ela podia ver um pequeno parque em Oak Hill, e o sol da manhã iluminava intensamente o quarto. A mobília era mínima, mas este era seu novo lugar. Tem certeza de que está tudo bem? Ricardo perguntou, sem esconder sua preocupação. Ele colocou a mala pesada ao lado da cama. Poderíamos procurar um lugar melhor. Clara ficou perto da janela e respirou fundo. Isso é o suficiente. Só em ter um lugar só meu já me faz sentir livre. Ricardo colocou a mão sobre o ombro dela. Sua família deve estar preocupada. Tenho certeza de que estão. Clara se virou e sorriu. Mas agora eu quero pensar em mim. Por 36 anos eu sempre vivi para outra pessoa. Ele gentilmente abraçou Clara. Eu estou ao seu lado, não importa o que aconteça. Naquela noite, o celular de Clara começou a tocar. Era uma ligação de sua mãe. Ela ignorou o telefone e silenciosamente pegou sua xícara de chá. Ela tinha decidido que o primeiro passo em sua nova vida era manter suas escolhas. Na casa Martins, a ausência de Clara imediatamente começou a ter um impacto. Já são 8h. Clara geralmente já tem o café da manhã pronto a essa hora. Eliane olhou ao redor da cozinha vazia e reclamou. Quando abriu a geladeira, não havia ingredientes preparados, e a cafeteira permaneceu vazia. Carlos desceu com seu jornal como de costume,
mas não percebeu a ausência do aroma matinal habitual. Onde está Clara? Eliane deu de ombros. Fui até o quarto dela, mas ela não estava lá. Havia apenas uma carta. Ela apontou para o pedaço de papel na mesa da cozinha. Carlos pegou e leu o pequeno texto. O que é isso? Uma piada? O rosto dele ficou vermelho. Ela realmente foi embora? Provavelmente é só um capricho, Eliane disse, mas sua voz tremeu um pouco. Ela estará de volta à noite. Vamos. Eu preciso fazer café da manhã. Mas depois que ela queimou o pão e quebrou muitos ovos, o casal desistiu do café da manhã e foi para um café próximo. Patrícia passou na casa dos pais naquela tarde. Clara não está atendendo o telefone. O que está acontecendo? Ela foi embora? Parece. Carlos respondeu mal-humorado, fazendo o que ela quer. Patrícia olhou para os pais com uma expressão surpresa. Ela está brava com o presente de aniversário? Eu acho que foi realmente impensado. Isso foi uma piada. Eliane deu uma desculpa. Clara sempre entendeu. Nossas piadas, mas isso não foi uma piada. Patrícia contradisse seus pais de forma incomum. Vocês dois realmente têm tratado Clara como uma empregada. Fique quieta. A voz de Carlos estava afiada. Clara voltará em breve. Ela se lembrará de suas responsabilidades com a família. Mas Clara não voltou. Ela se concentrou em seu trabalho na contabilidade e fez uma nova proposta para sua chefe, Marta Souza. Eu acredito que, se melhorarmos isso, a eficiência do sistema de gerenciamento de clientes aumentará em 20%. Clara explicou com confiança. Marta assentiu com uma expressão impressionada. Essa é uma ideia maravilhosa. Clara, você se tornou muito proativa ultimamente. Estou tentando ter uma nova perspectiva. Clara sorriu gentilmente. À noite, enquanto jantava com Ricardo em um pequeno restaurante, Clara sentiu uma mudança em seu coração. É estranho. Faz apenas uma semana que saí de casa, mas me sinto muito mais leve. Ricardo pegou a mão dela. Você tem o direito de viver sua própria vida. Você não está preocupada com sua família? Clara pensou por um momento antes de responder. Estou preocupada principalmente porque meu pai não sabe cozinhar e minha mãe odeia limpeza. Mas ela respirou fundo. Isso é algo que eu tinha que fazer por mim mesma. Na casa da família de Clara, a situação estava piorando a cada dia que passava. A roupa para lavar se acumulava, e as refeições dependiam de entrega ou alimentos pré-cozidos. A irritação de Carlos aumentava, e Eliane ficou sobrecarregada com a complexidade do trabalho doméstico. Por que não tem papel higiênico? Carlos gritou. Eu escrevi na lista de compras. Eliane respondeu com uma voz cansada. Era sua vez de ir fazer as compras. Não me lembro de ter ouvido que Carlos discutiu. Essas pequenas disputas se tornaram ocorrências diárias, e a atmosfera na casa ficou pesada. Enquanto Patrícia estava ocupada com os preparativos para sua nova casa e planos de casamento, a ausência de Clara afetou isso também. Ela deveria falar com o planejador de casamentos. Patrícia reclamou com seu noivo, Gustavo Almeida. Clara sempre faz planos perfeitos, até os detalhes. Gustavo franziu a testa. Por que confiar em sua irmã para seu próprio casamento? Patrícia lutou para responder. Porque Clara sempre... Ela perdeu suas palavras. De fato, ela sempre confiou em sua irmã. Desde projetos escolares, até preparativos para entrevistas de emprego, e agora, até seu casamento. 2 semanas se passaram, e Clara foi incumbida de projetos importantes na contabilidade Souza. Suas propostas foram adotadas, e a implementação do novo sistema havia começado. Com esse ritmo, uma promoção poderia estar em seu futuro. Marta calmamente transmitiu após uma reunião. Os olhos de Clara brilharam. Obrigada, farei o meu melhor. Seu apartamento estava gradualmente assumindo sua personalidade. Ricardo trouxe uma estante velha e ela estava lentamente coletando plantas e pequenos itens decorativos. Nos fins de semana, ela às vezes fazia viagens curtas para os subúrbios com Ricardo. Um dia, chegou uma mensagem de Patrícia. Clara, eu preciso falar com você. Podemos nos encontrar?
Depois de pensar por um longo tempo, Clara respondeu: Eu preciso de tempo agora. Eu vou manter contato, então não se preocupe. Ela não estava pronta para enfrentar sua família ainda. Levaria um pouco mais de tempo para resolver as emoções que foram reprimidas por 36 anos. O casamento de Patrícia estava se aproximando em 2 semanas. A família Martins estava ocupada com os preparativos e, no meio do caos, as respostas aos convites não foram organizadas. Eliane disse em pânico: Se Clara estivesse aqui, não mencione mais o nome de Clara. Carlos disse em um tom áspero. Seu orgulho estava profundamente ferido. Ela fez sua escolha. No entanto, quer eles quisessem admitir ou não, a ausência de Clara deixou um enorme buraco. Eles estavam agora dolorosamente cientes da importância das inúmeras tarefas que ela havia tomado como certas. No dia anterior ao casamento, Patrícia tinha acabado de terminar sua prova final na loja de noivas. O vestido era lindo, mas havia ansiedade em seu rosto. O que há de errado? A mãe de Gustavo perguntou. Amanhã é um dia especial. Você deveria parecer mais feliz. Patrícia sorriu fracamente. Minha irmã não vem. Eu queria me preparar com ela. Sua irmã é muito irresponsável. A mãe de Gustavo suspirou, por abandonar sua família daquele jeito. Patrícia queria se opor, mas não conseguia encontrar as palavras. A resposta para quem realmente havia abandonado quem estava começando a ficar clara nas profundezas de seu coração. No dia do casamento, o country club estava elegantemente decorado, mas nos bastidores estava o caos. Havia erros nos arranjos de flores, erros no mapa de assentos, e pequenos erros estavam se acumulando. Não era assim que deveria ser, Patrícia disse, rasgando sua maquiagem que estava começando a borrar. Embora a cerimônia de alguma forma tenha começado, as imperfeições nos detalhes podiam ser ouvidas em sussurros, principalmente pelos pais de Gustavo. A família Martins não conseguia prestar atenção aos detalhes. Enquanto isso, Clara e Ricardo estavam passando aquele fim de semana em um chalé à beira do lago, aproveitando um momento relaxante. Hoje é o casamento da minha irmã, Clara disse, olhando para o lago. Você se arrepende? Ricardo perguntou gentilmente. Clara balançou a cabeça. Não, é um pouco triste, mas essa é minha escolha. Havia uma nova força em sua voz. Eu tenho o direito de ser feliz também. Uma tarde, 1 mês após o casamento, Clara estava compilando relatórios trimestrais no escritório. Nas últimas semanas, ela tinha começado a emergir como um membro central da empresa, e a confiança dos clientes havia se aprofundado nela. Enquanto se concentrava em seu trabalho, seu celular começou a vibrar. Olhando para a tela, ela viu uma chamada incomum de seu pai. Clara hesitou por um momento, mas finalmente respirou fundo e atendeu o telefone. Olá. A voz de seu pai não era seu tom digno de costume, mas cheia de pânico e confusão. Onde você está? Volte. O que há de errado, papai? Clara perguntou calmamente. Ela nunca tinha visto seu pai tão perturbado. Algo terrível aconteceu. Patrícia e Gustavo tiveram uma grande briga e está envolvendo até os pais de Bonnie. Gustavo! A voz de Carlos falhou. De qualquer maneira, precisamos de ajuda agora. Clara sentou-se profundamente em sua cadeira. O que exatamente aconteceu? É sobre a casa de Patrícia. Ela não consegue fazer nenhum trabalho doméstico ou cozinhar. Quando a mãe de Gustavo visitou, a casa estava uma bagunça. A voz hesitante de Carlos transmitiu a seriedade da situação. Eles criticando Patrícia como uma mulher que não consegue nem fazer trabalho doméstico. Embora eles estejam casados há menos de 1 mês, a casa já está à beira do colapso. Clara franziu a testa. E o que você quer que eu faça? Eu quero que você ajude Patrícia a fazer trabalho doméstico. Carlos abaixou a voz. Na verdade, estamos lutando. O casamento não está funcionando bem. Depois de um momento de silêncio, Clara disse calmamente. Eu entendo. Vamos conversar. 2 dias depois, Clara se preparou para uma reunião com sua família no Blue Garden Café, no centro de Oak Hill. Ela havia garantido uma mesa tranquila perto da janela e chegou um pouco mais cedo.
Ricardo se ofereceu para acompanhá-la para apoio, mas Clara disse a ele que isso era algo que ela precisava enfrentar sozinha. Seus pais e Patrícia apareceram 10 minutos depois do horário programado. Todos os três pareciam cansados, especialmente sua mãe, cuja antiga elegância havia desaparecido, e sua maquiagem estava ligeiramente inclinada. Clara! Eliane foi a primeira a falar. Estou feliz que você veio. Clara assentiu calmamente e pediu aos três que se sentassem. Depois que uma garçonete trouxe o café, o silêncio continuou. Bem, Clara calmamente começou. Me conte em detalhes o que aconteceu. Patrícia, com lágrimas nos olhos, começou a falar. A mãe de Gustavo veio de repente visitar. A casa estava bagunçada e o jantar não estava preparado. Ela ficou com raiva e disse que nosso filho não deveria estar vivendo assim. Sua voz embargou. Gustavo começou a me culpar também, dizendo: por que você não consegue fazer nada tão bem como a sua irmã? Maria exalou silenciosamente. É por isso que você me chamou? Devemos ajudar uns aos outros como família, disse Carlos em um tom um pouco forte. No entanto, não era sua atitude intimidadora anterior, mas tinha uma ressonância um tanto completa. Família. Clara repetiu lentamente a palavra. Desde que eu fui embora, tenho pensado sobre família. O que é família? O que isso significa para mim? Você é nossa filha preciosa, Eliane interrompeu. Volte para casa. Clara balançou a cabeça. Eu não sou uma empregada. Suas palavras eram baixas, mas transmitiam uma forte vontade. Por 36 anos, eu coloquei minha própria vida em espera para a família, mas isso acabou. Se você está falando sobre aquele presente de aniversário, que foi uma piada... Carlos deu uma desculpa. Uma piada? Você entende o quão magoada eu... Fiquei? Essa foi apenas a última gota. Ela respirou fundo e continuou. Pai, você sabe quantos anos se passaram desde que me formei na faculdade? 16 anos. Durante esse tempo, eu não pude alugar meu próprio apartamento, seguir minha carreira, ou considerar seriamente meu relacionamento com Ricardo. Você sabe por quê? Carlos permaneceu em silêncio, desviando o olhar. Desde que saí de casa pela primeira vez, eu senti a liberdade de viver minha própria vida. Pela primeira vez, eu poderia fazer minhas próprias escolhas, sem ser limitada pelas expectativas ou exigências de alguém. Clara continuou reprimindo suas emoções. Patrícia, você sempre recebeu tratamento especial. Você foi amada por nossos pais. Mas eu queria ser amada da mesma forma. Lágrimas caíram dos olhos de Patrícia. Eu não sabia, eu não percebia, ela disse com a voz trêmula. O quanto você sacrificou, o quanto você fez por nós. Eu entendo agora que éramos terríveis. Eliane admitiu calmamente, o arrependimento visível em seu rosto. Nós tomamos isso como certo, sua dedicação. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Carlos olhou para sua xícara de café por um longo tempo, e quando ele finalmente olhou para cima, havia lágrimas em seus olhos. Clara, minha filha, me desculpe, sua voz era rouca. Eu era um pai terrível. Aquela piada não era realmente uma piada. Eu te tratei mal, minha própria filha, quase como uma serva. Você pode me perdoar? Ela respirou fundo. Em seu coração, foram anos de mágoa e raiva, mas ao mesmo tempo, um forte desejo de seguir em frente. Eu posso perdoar, ela disse lentamente. Mas eu não vou voltar para a vida antiga. Eu tenho minha própria vida. E se você quer ser uma família, eu devo ser uma parte querida dessa família. Patrícia pegou a mão dela. Clara, eu vou mudar também. Eu quero sua ajuda, mas não uma ajuda construída sobre seu sacrifício. Eu quero que nós apoiemos uma a outra, como irmãs. Pela primeira vez, Clara sentiu que estava sendo vista como um verdadeiro membro da família. Lágrimas brotaram em seus olhos também. Então vamos começar um novo relacionamento, Clara disse, iguais e respeitosas uma com a outra. Um ano de tempo fluiu e muitas coisas mudaram. Você está pronta?
Ricardo apareceu e colocou a mão no ombro de Clara. Um anel de ouro brilhava em seu dedo. 3 meses atrás, ele havia proposto a Clara, e ela aceitou sem hesitar. Sim, Clara sorriu e voltou da sacada para a sala. Ela agora trabalhava como gerente na empresa de contabilidade e havia sido nomeada como a pessoa responsável por um novo projeto. Na pequena mesa estava o boletim interno da empresa, relatando suas realizações. Que horas seus pais vêm? Ricardo perguntou, pegando vinho da cozinha. Às 18. Eliane e Carlos estão chegando. Clara respondeu calmamente. Os relacionamentos familiares foram gradualmente reparados desde aquele dia de confronto. Foi difícil no começo, mas com o tempo, esforço e, mais importante, compreensão mútua, um novo relacionamento foi construído. Carlos e Eliane mudaram significativamente. Seu pai começou a frequentar aulas de culinária e agora podia fazer pratos simples com confiança. Sua mãe encontrou seu próprio hobby e era ativa no clube de leitura local. Os dois aprenderam a dividir as tarefas domésticas e apoiar uns aos outros. A campainha tocou, e quando Clara abriu a porta, seus pais estavam lá. Nas mãos de Carlos estava uma torta de maçã caseira. Eu mesmo fiz, ele disse, um pouco envergonhado. Com canela extra do jeito que você gosta. Obrigado, papai. Clara abraçou seu pai. Em seus olhos, não havia mais a arrogância anterior, mas gentileza e humildade. Eliane entregou a Clara um pequeno pacote para sua nova casa. Ela disse. Dentro da caixa, havia um livro de imagens que Clara amava quando criança. Eu quero que você leia para seus filhos também. Depois de um tempo, Patrícia e Gustavo também chegaram. Patrícia tinha uma expressão muito mais relaxada do que antes e segurava uma tigela de salada nas mãos. Eu fiz isso sozinha, ela disse orgulhosamente. Os frutos da minha aula de culinária. Clara sorriu. A vida de casados de Patrícia e Gustavo teve um começo tumultuado, mas os dois aprenderam a respeitar um ao outro e agora construíram uma boa parceria. Patrícia continuou sua carreira no estilo de elite, enquanto também assumia responsabilidades em casa. Gustavo dividia as tarefas domésticas, e seu relacionamento havia se transformado em um igual a um. Com toda a família reunida ao redor da mesa, Ricardo levantou seu copo. Tia, vamos fazer um brinde a novos começos. A novos começos, todos disseram em uníssono. A conversa do jantar foi brilhante e cheia de risos. Ninguém estava mais se sacrificando, nem ninguém estava recebendo tratamento especial. Cada membro da família prezava sua própria vida enquanto apoiava uns aos outros. Enquanto a noite avançava e seus pais se preparavam para partir, Carlos disse calmamente a Clara: O dia em que você partiu foi um dia de despertar para nós. Um despertar. Doloroso, mas necessário. Clara assentiu. Uma família construída sobre o sacrifício de alguém não era uma família de verdade. Agora é diferente. Carlos segurou a mão de sua filha. Agora somos uma família de verdade. Ricardo colocou o braço em volta do ombro de Clara, e os dois olharam para o céu noturno visível da janela. Uma lua nova brilhava suavemente. A antiga, empregada da família, agora estava vivendo sua própria vida e havia se tornado membro de uma família ligada por laços verdadeiros. Agora me diz, você já sentiu que sempre carregou responsabilidades que não eram suas? Como você lidou com isso? E para você, o que faz uma família ser realmente unida? Sacrifício? Respeito mútuo? Escreve aqui nos comentários. E não esqueça, coloque-se sempre em primeiro lugar. Isso não é egoísmo, é necessidade. Se você gostou da história, clica em gostei e deixe um comentário com uma classificação de 1 a 10 para eu saber o quanto você gostou e assim melhorar as histórias aqui do canal. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.